O Entre 10 está de volta, hoje falando sobre hipocondria, com o professor Dr. Fábio Gomes de Matos, PhD em Psiquiatria e professor associado em Psiquiatria da Universidade Federal do Ceará, e a psicóloga clínica Zali Fabíola de Mello. Doutor, a hipocondria tem cura? A hipocondria, ela pode ter cura a partir do momento em que você resolva os seus problemas relacionados com essa necessidade de você ter algum tipo de doença para justificar talvez uma atenção maior da família, uma culpa que você tem, algum comportamento aprendido na sociedade. Porque hoje a gente não quer ter um corpo doente, a gente quer ter um corpo sadio. A sociedade valoriza hoje, Olavo, muito essa questão do corpo. Há uma geração atrás, havia a necessidade de lidar bem com a cabeça. As pessoas tinham que ter uma cabeça boa. Hoje elas têm que ter um corpo perfeito. Então, qualquer alteração no corpo, elas vão imediatamente atrás de um possível problema e uma possível solução para aquilo. O corpo, ele tem que continuar jovem, apesar da pessoa envelhecer. As pessoas não aceitam mais ter rugas, não aceitam mais ter cabelo branco, não aceitam mais ter o quadro clínico de uma pessoa que envelheceu. O corpo tornou-se um valor tão importante que qualquer alteração ou possível alteração nesse corpo, a pessoa vai imediatamente atrás de algum tipo de solução. A quantidade de salão de beleza, a quantidade de cremes, a quantidade de possíveis vendas de uma fantasia que é a eterna juventude, o corpo perfeito, está aí na mídia a todo dia, toda hora. Então, se enquanto a pessoa não aceitar que existe um risco de quando a gente envelhece, a gente vai ter doenças possíveis. Como é que você pode evitar essas possíveis doenças? Tendo uma alimentação adequada, fazendo exercício físico, não exagerando em bebida, não usando álcool, não usando fumo, não usando drogas. Então tem toda uma possibilidade de você não ter doenças e não se preocupar tanto com elas. Mas as pessoas querem, ao mesmo tempo, ter todos os prazeres do mundo e nenhuma doença provocada por esse excesso que ela fez durante a vida, de qualquer tipo, de qualquer natureza. Então, a cura nesse sentido, de que a gente possa aceitar, de que a gente pode fazer uma prevenção, sim, das doenças, a gente, através dessas atividades e desses hábitos que eu mencionei, mas a gente pode também, anualmente, fazer um check-up e a gente ver como é que está o nosso corpo, para que a gente, caso tenha algum problema, a gente possa detectá-lo precocemente. Mas não ir atrás de qualquer sintoma que a pessoa tem, isso significa dizer que a pessoa tem um problema grave ou gravíssimo. Doutora Zali Fabíola, a senhora concorda com o doutor Fábio? Sim, concordo sim. Hoje as pessoas elas estão muito preocupadas, né, com o corpo perfeito, com a busca de poder agradar mais aos olhos de quem vê, né, quem vão vê-las do que a elas próprias. E assim, hoje as pessoas estão muito acostumadas de alguma forma a estar em contato com doenças. Eu não sei se é o estresse, né, o mundo, essa falta de equilíbrio, e não ter as coisas em demasia, nem de mais nem de menos, mas elas acabam por muitas vezes adoecer mesmo, né? E o corpo delas fala de alguma forma, e elas buscam muito mais hoje, os médicos, e depois que é descartado qualquer tipo de doença, elas buscam a psicologia, a psicoterapia, a psiquiatria, que aí é muito necessário para que ele possa ter uma tranquilidade, né, para que esse paciente ele não venha a sofrer tanto, que é um sofrimento emocional muito grande, muitas vezes prejudicial a qualidade de vida. Há dificuldades na vida social, há dificuldades no trabalho, no relacionamento com o outro, na vida conjugal, uma série de fatores, né, relacionados com o convívio mesmo. A hipocondria é considerada uma doença ou um transtorno, doutor Fábio? Olavo, essa pergunta eu acho que é fundamental para o seu público entender bem.
Doença, segundo a medicina, é quando você tem algo, como, por exemplo, uma varíola, como você tem, por exemplo, uma hipertensão, como você tem uma diabetes, que isso é doença, por quê? Porque nós sabemos a fisiopatogenia, nós sabemos o que causa, nós sabemos o prognóstico, nós sabemos o tratamento, etc. Quando a gente fala em transtorno mental e não em doença mental, porque nós não temos essa fisiopatogenia bem definida. Quando a gente fala em hipocondria, envolve fatores psicológicos, fatores sociais, fatores genéticos, fatores de criação dessa pessoa. E qual é a proporção de cada um deles? E qual é o prognóstico de cada um deles? Nós não sabemos, porque isso é caso a caso, isso é indivíduo a indivíduo, é sujeito a sujeito. Então, quando você tem esse tipo de não esclarecimento adequado de quais são os fatores e a ordem e a importância de cada um deles, nós chamamos isso de transtorno. Então, por exemplo, ansiedade é transtorno, depressão é transtorno. Tem pessoas que estão associado, não tão associado, por exemplo, com a hipocondria, mas tem pessoas que, por exemplo, não aceitam o nariz que tem, não aceitam o seio que tem, não aceitam determinado componente físico que tem e vão numa busca desesperada para corrigir esse possível problema que só está na cabeça dessa pessoa, né? Então, isso também gera uma demanda muito grande. Essa necessidade que nós temos hoje na nossa sociedade e que a gente tem que refletir um pouco mais, é da gente aceitar as nossas limitações, as nossas dificuldades, que nós não temos um corpo perfeito, nós não temos uma vida perfeita. E isso dentro e lidar com essas dificuldades de uma forma mais tranquila, mais serena. Mas não ir em busca dessa desesperada, dessa possível causa e dessa possível cura para esse transtorno que não é uma doença. Pode ser hereditário, doutora? É uma interrogação, né? Porque as hipóteses são muitas, né? O contexto pode ser algo sugestionado, né? Por exemplo, numa família, né? Alguém está com câncer, né? É muito possível que alguém daquela família, em algum momento, né, passe a ter algum comportamento no seu corpo que ele possa, na mesma hora, identificar como, eu estou com câncer, né? Então, corre para o médico. Hoje as pessoas estão indo muito mais atrás da sua cura, né? Elas estão se autodiagnosticando. Muitas vezes eles chegam no consultório já com o diagnóstico pronto. E aí, quando perguntam, quem foi que lhe deu o diagnóstico? Não. Eu comecei a juntar um sintoma aqui, outro sintoma acolá, fui na internet, um amigo meu está assim. E aí vem a questão da automedicação, né, doutor Fábio? Que é algo bem complicado. Porque em alguns momentos o paciente ele pode estar até com algum transtorno, com alguma doença, né? E o médico prescreve o medicamento. E aí ele associa aquele mal-estar naquele dia com aquele que ele estava realmente doente, ele vai e automaticamente toma uma medicação, o que é errado. O doutor Fábio, ela falou em automedicação. Quais os riscos da automedicação? Olha, assim, uma das questões da automedicação é que você não é um profissional que estudou a fisiopatogenia. O que é fisiopatogenia? São os fatores fisiológicos e patogênicos que justificam aquela doença que possivelmente a pessoa possa vir a ter. Se você não entende bem disso, você pode estar simplesmente pegando digamos assim, o superficial, que são N sintomas. Por exemplo, você tem dor de cabeça. Dor de cabeça pode significar N coisas. Pode significar hipertensão, pode significar enxaqueca, pode significar ansiedade, pode significar depressão, pode significar N coisas. Mas se você acha que você tem, por exemplo, um tumor na cabeça, e que dor de cabeça pode ser um sintoma, você já vai achar que você tem dor de cabeça. Então, que tem o câncer, ou tem um tumor. E quando você talvez tenha uma dor de cabeça por causa da ansiedade, por causa de um problema, por causa de uma preocupação. Então, você entender e consultar com um profissional que entende e tem técnica e tem experiência disso, eu acho que é muito mais
salutar, porque ele vai instituir uma conduta adequada em termos de medicação ou não para aquele problema detectado. Quando a gente quer construir uma casa, a gente não constrói uma casa, a gente consulta um arquiteto, a gente consulta um engenheiro. Não é? Exatamente. Então, quando a gente tem algum problema que é possível que a gente ache, nada melhor do que ouvir uma opinião de um profissional da área. E esse profissional, se tiver a consciência que nós mencionamos, se tiver a competência e o tempo para conquistar a confiança da pessoa, a pessoa vai sair mais aliviada e mais tranquila sobre o fato de ter ou não aquele problema. Às vezes o paciente chega ao consultório e ele necessita que a gente possa escutá-lo, né? A gente não escuta, né? A gente precisa escutá-lo. Então, entender o que é o contexto, o que está realmente acontecendo. Às vezes não é nada, mas a percepção que o paciente é tal que ele... Não, eu estou realmente muito doente. A preocupação é com a doença muito severa, muito ruim, né? Pronto, vou morrer. É o medo da morte, né? Que se confunde muitas vezes com o transtorno do pânico, medo da né? finitude, né? Isso é verdade, verdade. A morte é a consequência da gente viver, né? E a gente não quer morrer, né? Ninguém quer, né, doutor? Muita certeza, nós não queremos, né? Vamos adiar um pouquinho mais, né? E agora eu converso com Ronald Bloom. Quais as músicas mais pedidas pelo público? Aquela música que você chega e o público já está pedindo para você cantar. Meu querido, eu fiz uma apresentação no Ideal Clube, no Piano Bar do Ideal Clube, e eu cantei esta música. A gente briga, diz tantas coisas que não quer dizer. Briga pensando que não vai sofrer. Se não faz mal se tudo terminar. Um belo dia a gente entende que ficou sozinho. Vem a vontade de chorar baixinho. Veio um desejo triste de voltar. Você se lembra? Foi isto mesmo que se deu comigo. Eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira só para me arrepender. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria este ser que chora. Eu não teria perdido você. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria este ser que chora. Eu não teria perdido você. Foi buscar no fundo do baú essa, né, Ronald? O Entendeu? Vai para um rápido intervalo e voltamos. Já, já.